Hora de falar sobre a Raposa. Com uma novidade importante, o Cruzeiro alcançou seu recorde de sócios torcedores. Vi na manhã dessa sexta-feira que já são 90.590 sócios torcedores. Um acréscimo de 7.500 sócios somente nesse mês. Eram 79 mil em janeiro. O Cruzeiro vem num escalonamento de crescimento, chegou a bater 85 mil sócios torcedores durante o primeiro semestre, especialmente pela empolgação de reforços como o do Gabigol. Houve uma pequena perda, mas esse número foi recuperado, especialmente por conta dos resultados no Campeonato Brasileiro. E a curiosidade vem agora, enquanto dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno batia na tecla da necessidade de o Cruzeiro chegar a 100 mil sócios torcedores, era o grande objetivo dele. Ele passou longe dessa meta, que deve ser alcançada muito em breve por Pedro Lourenço, o novo dono da SAF. Cruzeiro que hoje tem o 6º maior programa de sócios torcedores do país. Primeira colocação para o Palmeiras, 184 mil. Segundo lugar para o Internacional, 150 mil. Terceiro lugar para o Atlético Mineiro, 114 mil. O Grêmio aparece em quarto com 104 mil. O Flamengo é o quinto com 100 mil. O Cruzeiro é o sexto com 90 mil sócios torcedores. Bora de informação exclusiva. Quero contar que Gerson está... Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, último treinamento antes do duelo com o São Paulo, jogo importante neste sábado, às 9 horas da noite no Mineirão, Cruzeiro dando sequência agora no Brasileirão. O time do técnico Leonardo Jardim, em termos de campeonato brasileiro, vem de vitória sobre o Internacional e pela frente uma pedra no sapato na história do Cruzeiro em termos de pontos corridos, um São Paulo bastante desfalcado, que vem de vitória sobre o Atlético Mineiro e descansado na semana, porque não teve Copa do Brasil para o São Paulo, mas mesmo assim o Cruzeiro querendo mostrar a força que tem atuando no Gigante da Pampulha, por mais que teve aí a sequência positiva quebrada com as derrotas para Ceará e Santos, o time se reabilitou e agora quer fazer mais 3 pontos para seguir entre os primeiros colocados nesta busca pelo G4 na Série A do Brasileiro. Venda de ingressos seguindo nesta sexta-feira, a expectativa de um público de mais de 40 mil torcedores. Quem não comprou ainda pode acessar ingresso.cruzeiro.com.br, o time que pode ter aí a estreia de Luiz Sinisterra, o treinamento do Cruzeiro na tarde desta sexta-feira. Depois, jogadores ficam concentrados. Nenhum problema teve o técnico Leonardo Jardim de ordem médica em relação à última partida. Claro que hoje ele deve definir o time e podendo fazer algumas mudanças. O Leonardo Jardim falou sobre isso, inclusive, nas últimas entrevistas, por causa dos jogos em sequência. O Cruzeiro que enfrentou o Internacional no sábado e jogou no campo sintético do Atlético Mineiro, tendo um desgaste maior, um jogo de Copa, um jogo decisivo. Então isso pode pesar na hora de escalar um ou outro, até para se evitar uma lesão. Por mais que o Cruzeiro tenha a data FIFA na sequência, mas ninguém pode machucar nesta partida, porque no dia 11 tem o jogo da volta diante do Atlético Mineiro, aí só com o torcedor do Cruzeiro no Mineirão. Sobre Sinisterra, a tendência é de que ele seja relacionado, que fique como opção no banco. O jogador já fez aí os últimos treinos com o grupo na Toca da Raposa 2 e aguenta pelo menos ali uma minutagem menor, e por isso a ideia é que ele tenha minutos diante do São Paulo neste sábado, pensando no jogo da volta das quartas de final. Sobre mercado, o Cruzeiro aguardando para hoje uma resposta do Beşiktaş da Turquia sobre Kenny Arroyo. O atacante equatoriano, 19 anos, já manifestou à diretoria do clube turco o desejo de retornar à América do Sul, gostou de todo o projeto que foi apresentado pelo Cruzeiro. Cruzeiro já chegando aí em valores que são pedidos pelo Beşiktaş da Turquia e faltando aí, claro, a resposta do clube turco, se aceita ou não essa última condição ofertada pelo Cruzeiro, que quer muito comprar os 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Beşiktaş. O restante, ou a outra metade, pertencendo ao Independente Del Valle. Os equatorianos do Del Valle não estão contrários a uma negociação.
eles veem até com bons olhos e continuariam com 50% em uma parceria nos direitos econômicos com o Cruzeiro. Vamos aguardar. A expectativa é de que nesta sexta o martelo seja batido, ou para o sim ou para o não. O Cruzeiro tem o Kenny Arroyo aí como alvo principal agora para reforçar o ataque, já que era a ideia inicial contratar 2 atacantes. Um já veio, já está treinando, que é o Luiz Sinisterra. O outro, o Cruzeiro quer mesmo o equatoriano jovem, Kenny Arroyo, de 19 anos. Tá falado, pessoal? Samuca Venâncio, meu garoto, bom dia, boa sexta-feira para você. Me conta um pouquinho aí desse contrato Cruzeiro Minas Arena. Podemos ter novidades e coisas boas para o lado do Cruzeiro, já que tanto o Ronaldo quanto Pedro Lourenço, quando entraram, falaram que o contrato não era muito bom para o Cruzeiro. Como é que você tem alguns detalhes, ou pelo menos a esperança de ser muito bom, já que vai ser por um período maior? Bom dia. Cadê você? Seu microfone está aberto. Você tá mutado? Começou ontem, mutado, rapaz. né? É primeiro dia no rádio, é assim mesmo. Já. Foi assim, mal, é assim que é bom. Tudo certo. Não, foi aí. Você me mutou, seja. Tá, deixa eu ver. Fala aí, deixa eu ver. Agora eu mutei. Ai, que ridículo. Agora pode falar. Não adianta fingir, não, que você é perto. Aí ele fingindo, velho. Ele com a boquinha. Ele fingindo que tá meu Deus, vocês perguntam sério e a gente fica nessa. Mas, CJ, eles estão conversando, né? Não tem martelo batido ainda. O Cruzeiro quer algumas melhorias ainda neste contrato, né? O Cruzeiro sempre questionou algumas coisas por parte do Mineirão. Por mais que a nova gestão do Mineirão tenha a ideia desse contrato agora ser até o final da concessão, né? Mas ainda não existe martelo batido. Claro que isso vai acontecer, né? O Cruzeiro não vai construir estádio, Mineirão é a casa do Cruzeiro, então é onde o torcedor gosta de ir, né? As partes vão caminhar para fechar isso, mas ainda tem alguns pontos aí para serem ajustados, pelo menos é a informação que a gente tem, CJ. Boa, boa. E outra coisa, CJ... CJ sou eu. O Samuca. Que isso? Samuca, hoje eu tô num sono, velho. Hoje sou eu. Tomei um gole de café aqui que o Cabido trouxe para mim para dar aquela acordada. Mas o Arroyo ficou fora do jogo contra o Besiktas lá. E aí, ó, a janelinha tá indo pro espaço. Dia 2, hoje é dia 29, então na terça-feira. Terça-feira, diria o Cebolinha. Podemos esperar novidades nesse final de semana? O Cruzeiro aguarda uma resposta para essa sexta-feira, viu, CJ? O Cruzeiro chegou já nos valores que o Besiktas quer. Acho que vai ser, inclusive, a última oferta do Cruzeiro. E agora está esperando, né? O atleta quer muito vir. Ele não foi para o jogo porque ele ficou sem treinar alguns dias aí, os últimos dias. E o Solskjaer estava até bravo, ele acabou sendo demitido, né? Acho que essa questão de mudança de técnico não deve influenciar, porque o garoto quer muito vir, né? A gente sabe, o Grice acompanha, né? Um dos maiores advogados do esporte aí do Brasil, que é o Dr. Marcos Mota, né? Ele fala, quem controla o jogador, controla a operação. Com os turcos, não sei se isso vai funcionar bem, mas é que o Kenny Arroyo quer muito voltar à América do Sul. Não sei se o staff dele, quando fez o movimento para ir para a Turquia, teve a melhor decisão, né? Ele não conseguiu jogar muito lá, chegou no início do ano, é jovem ainda, mas gostou do que o Cruzeiro ofereceu. Então ele também conversa com a diretoria do clube turco para aceitar aí as condições. O clube recuperaria todo o valor que foi investido, talvez até sobraria ali um pouquinho a mais. Mas o Cruzeiro não vai subir mais, penso, chegou aí num limite e agora aguarda essa resposta, ou para o sim ou para o não, que tende a sair nesta sexta-feira. Tudo azul pelos lados do Cruzeiro, Emerson Pansieri, boa tarde. Boa tarde para você também, Emerson Romano, Xará, grande Edu Panzi, também o nosso Ale Oliveira, todo mundo ligado com a gente aqui no Rádio Esportes Itatiaia, tá tudo azul. Na Toca da Raposa, com certeza vencer um clássico é importante, não tem nada resolvido. Essa é a expressão e a frase que já ouvi na Toca da Raposa. Jogadores, comissão técnica, diretoria, não está tudo resolvido para esse jogo
da Copa do Brasil no dia 11. Vai ter que ter muita luta do Cruzeiro, né? Um time organizado dentro de campo para conseguir essa classificação para a semifinal do campeonato da Copa do Brasil, né? Então, mas antes tem um campeonato brasileiro. No sábado, amanhã às 9 horas da noite, é o Cruzeiro em campo. Depois tem a parada, né, para a data FIFA. E aí o Cruzeiro faz essa partida de amanhã, querendo chegar à 13ª vitória dentro do Campeonato Brasileiro. E é esse o nosso assunto, Romano. Daqui a pouco vou falar sobre mercado, mas deixa eu trazer as informações de campo, porque hoje à tarde tem atividade marcada para as 4 horas. E aí o Leonardo Jardim vai definir o time que vai a campo contra o Tricolor Paulista. Ele, pelo que disse na entrevista coletiva do clássico, né, do pós-clássico, vai poupar alguns jogadores devido a essa maratona de jogos do Cruzeiro. Lembrando que teve jogo difícil no fim de semana, teve jogo dificílimo no meio de semana, e aí agora é a hora de dar uma segurada em alguns atletas. Sinceramente, Romano, o trabalho de ontem não dá para falar nada, né, em relação a esse assunto, porque é um trabalho muito mais de recuperação de alguns titulares. Então, será que, por exemplo, o William vai ficar de fora? Ele não tem outro lateral para a direita, mas o William ficou aquele tempo ali resolvendo aquela questão da lesão na coxa. Será que algum jogador aí de meio campo, talvez Matheus Pereira, algum atleta, Lucas Homero, Lucas Silva, enfim, é muito mais no campo da suposição do que da informação, porque o trabalho é só hoje à tarde, mas está na cara que a questão física vai escalar o Cruzeiro para amanhã. A torcida está feliz da vida, resultado positivo diante do Atlético, Copa do Brasil, retomada de brasileiro, Mineirão já tem mais de 30 mil, com certeza vai estar batendo essa casa aí de 40 mil, mas para ter a intensidade e o trabalho que gosta o técnico Leonardo Jardim, é importante uma equipe bem fisicamente. Ará. E tem um detalhe, Edu, ele, de Leonardo Jardim, tem a capacidade de mexer peças e o time não perder a qualidade, né? Não, cara, assim, o Leonardo Jardim tá no momento que quem vai discutir com o Leonardo Jardim, né? Ele foi à Arena MRV, meteu 2 no Atlético, abriu uma vantagem espetacular para o jogo da volta. Cruzeiro tá aí a 5 jogos de um título, o heptacampeonato da Copa do Brasil, de voltar a Libertadores na fase de grupos pela Copa. No Campeonato Brasileiro está muito bem posicionado, está muito encaminhado um G4 para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está em 2 frentes para voltar a Libertadores já de maneira direta na fase de grupos. Quem vai discutir com o Leonardo Jardim a respeito das decisões, né? Você pode, claro, discordar, você pode achar que poderia fazer algo diferente ou melhor, mas ele tem tomado as melhores decisões porque a coisa está acontecendo. O Cruzeiro está rendendo, o time está desempenhando, o time está tendo resultado. Então, se ele acha que para o jogo de sábado há um curto espaço para recuperar determinado jogador, tem que confiar no treinador. E ele não é do Leonardo Jardim meter time reserva. Vai segurar ali 2, 3 peças, tá ótimo. Que segure. Quantas vezes o Cruzeiro já teve que segurar 1, 2, às vezes 3? E quem entrou não deixou o rendimento cair, deu conta do recado. Então, o Cruzeiro está no momento de confiança geral. Confiança dos atletas para com o trabalho do técnico, do treinador para com os atletas e principalmente da torcida, da arquibancada, para com o elenco, para com a comissão técnica e diretoria. É o momento ideal para o clube. Então, nessa hora é confiar nas decisões do treinador. Ale, e se ele poupar o William, vai ser uma das ações mais inteligentes dele, porque ele só tem o William de especialista ali. E o William vem de lesão, não vem, Xará? Vem, na verdade não é uma lesão, né? É uma quase lesão. Um incômodo. Sim, um incômodo que poderia levar a uma lesão. Explicando resumidamente para não entrar em muitos detalhes. É isso. Um desconforto ali, né? Um desconforto, Ale, certíssima palavra, para levar uma lesão. E aí, para mim, ele vai ser extremamente inteligente, Ale. Ele não é muito adepto a fazer as adaptações, né? Fazer improvisações, né? Mas, de qualquer forma, ele tem que ter um cuidado bem especial com o William mesmo, até porque, nesse momento, ele não pode contar com o Fagner. E a lateral direita, é até uma questão que a gente conversou bastante aqui, né? Ele colocar o Fagner, quando ele tinha à disposição, não mudava nada. Até, eu acho que defensivamente até melhorava o time, né? Então ele tem 2 opções, se estiverem saudáveis, ele teria 2 opções
muito interessantes, né? De qualquer maneira, vamos ver o que ele está pensando para esse jogo. Tem uma situação aí, né, que o Pansi já falou, que o jogo contra o Inter foi em Belo Horizonte, o jogo contra o Atlético foi em Belo Horizonte e o jogo agora contra o São Paulo é em Belo Horizonte. Então o fato de não ter viagem, você tá com a recuperação ali, com o CT à sua disposição, isso ajuda bastante, além do fato do time depois ganhar uma folga, né? Então você pode recuperar. Então talvez se ele esticar um pouquinho essa corda nesse momento, talvez faça algum sentido. O Edu falou aí de talvez 2 nomes e tal. Tem um nome que eu tenho discutido aqui, que é com relação ao Mateuzinho, né? O Mateuzinho joga muita bola. Então o Mateuzinho, se ele tem uma oportunidade entre os titulares, eu acho que você não está falando nem só de revezamento, de administração de minutos, você está falando de um cara bom, que para mim seria titular desse time pelo lado do campo, e que pode ganhar uma oportunidade, e digo mais, hein, Romano? De não sair mais, porque eu sou fã do futebol do Anão. Com a qualidade que ele tem, né, Edu, é um jogador incontestável. Neste momento, o esquema do Jardim, quem entrou também deu conta do recado. Entrou porque o Mateuzinho estava lesionado, né? Eu acho que tecnicamente ele é melhor do que o Christian, por exemplo, para fazer o lado de campo. Ele é um jogador que entrega fisicamente mais que o Lucas Silva. O Lucas Silva tá jogando demais, cara. A liderança que o Lucas Silva exerce em campo, para mim ele é um dos pilares desse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Eu não vejo o Cruzeiro do Leonardo Jardim sem o Lucas Silva hoje. Mas eu consigo ver com o Mateuzinho no lugar do Christian, que também tá muito bem. Sim. Mas é porque o Mateuzinho tem uma característica, em termos de intensidade, de marcação, de pegada, de poder físico, que se assemelha à do Christian. E com a saída de bola. E com mais qualidade. Mais qualidade que o Christian. Então acho que a disputa tá ali, entre Matheus Henrique e Christian. A disputa é ótima, é excelente. E o Matheus Henrique tem potencial para voltar a ser titular desse time. Xará, Cruzeiro tranquilo para pegar esse São Paulo, com o Mister tendo aí a possibilidade de poupar um jogador ou outro, e você falou sobre o William. Da última vez que o William não pôde jogar, entrou o Jonathan Jesus, né? De lateral. É porque não tinha o Romero. E não tinha o Romero. Né? O Romero estava suspenso. Se, por exemplo, ele precisar, eu coloquei o William numa hipótese, caso tenha aí alguma questão, né? Por conta daquela... Todo mundo lembra da pancada do Kahneman, enfim, que levou a parada do jogador para o duelo contra o Mirassol, por exemplo. Agora, ele tem o Romero, que poderia fazer aquela função, caso isso seja detectado também, né, gente? Porque senão, o William vai para o jogo e busca aí fazer mais uma bela partida com a camisa do Cruzeiro. Agora, o que chama muita atenção, Romano, é o Sinisterra. Sinisterra não foi para o duelo contra o Atlético. Não ficou no banco de reservas. Tinha ali uma expectativa do jogador, pelo menos, ser opção no banco. Mas para essa partida contra o São Paulo, eu arriscaria dizer que ele vai ser relacionado, né? E poderia ganhar alguns minutos. Por quê? Depois ele vai ter um tempo longo. O Ale lembrou da data FIFA. É uma data que o Cruzeiro para, né? Os jogos, outros times também. O calendário tem essa parada. E aí vai ter tempo suficiente para ele melhorar ainda a condição para o duelo da volta contra o Atlético no dia 11 de setembro. Então, para mim... É um jogador que para começar o jogo eu acho que não, mas que pode ser aí uma novidade para o torcedor do Cruzeiro que vai acompanhar o jogo amanhã no Mineirão. E é o jogo interessantíssimo para fazer isso, né, Edu? Cara, o Sinisterra chegou recentemente e poderia ter ido já pro jogo contra o Internacional, pelo menos para ficar no banco, mas a comissão técnica entendeu que não é o momento, até porque ele precisava de sessões de treino para assimilar um pouco da ideia, para conhecer melhor das características dos companheiros no campo. Depois veio o jogo da Arena MRV, que era um jogo decisivo, em gramado sintético. O Sinisterra conviveu com lesões recentemente, não era o jogo ideal. Agora ele já teve sessões de treino, já observou o time, já se adaptou melhor à ideia de jogo do treinador, já conhece a característica de alguns companheiros, e esse talvez seja assim, um momento ideal. O Leonardo Jardim falou aí de controle de carga, de segurar alguns atletas. Não que o Sinisterra vá chegar contra o São Paulo amanhã e vai ser o titular, mas já para um banco de reservas, para ser utilizado no segundo tempo, dentro da característica que o Leonardo Jardim já vem pedindo há mais tempo. Acho que é um momento muito bom para ter o Sinisterra entre os relacionados e para levar para o jogo.
E por falar nisso, né, no Sinisterra, tendo essa possibilidade, e seria também interessante, né, do lado da torcida, né? Apresenta o torcedor, né? Eu acho que seria bacana. Agora, acho que para sair jogando não é o perfil do Léo Jardim, eu concordo com ele, porque sabe o que acontece? Você dá uma matada no teu grupo, né? Porque você tá treinando os caras ali, dia a dia, passando informação, motivando, trabalhando, e o cara chegou e rapidamente ganha a condição de titular, não é bacana, não é o perfil do português, eu também não faria. Agora, dependendo da circunstância do jogo, para você ambientar ele, para você apresentar para o torcedor, aí realmente pode acontecer. E agora, por falar em gringo, e o Arroyo? Como estás? Estás bien. Bien? Pero no mucho. Olha só, por que ele não tá bem? Porque ele quer vir pro Cruzeiro. Tá na cara. Ele postou agora nas redes sociais, tem uma matéria no nosso tatiaesporte.com.br, seguinte frase. Deus sabe que você está preocupado com sua família, sua carreira e suas finanças. Opa! Ele acabou de postar isso no Instagram. Tem 19 anos, equatoriano. O Ale e o Panzi já deram a referência dele aí, rapidinho, lado de campo, 19 anos. É um jogador em formação, né, gente? Mas é um atleta que o Cruzeiro quer. Ontem o Rubinho estava fazendo a minha folga aqui e tinha atualizado essa situação. O Cruzeiro está esperando uma resposta. A questão é que o técnico norueguês caiu. É o ex-atacante do Manchester United. Solskjaer. O Solskjaer, né? Lá no Besiktas. E aí, o time turco está esperando contratar esse treinador para saber se realmente vai aceitar a negociação com o Cruzeiro, se vai liberar o jogador para o Cruzeiro. Ele ficou de fora da última partida. O treinador disse que era uma questão disciplinar. Mas não era uma questão disciplinar. É uma questão que o atleta quer se transferir para o Cruzeiro. E aí, não gostaram. A comissão técnica não gostou. Mas é essa história para atualizar aqui no Rádio Esporte Itatiaia e trazer para o torcedor do Cruzeiro. Hoje, o Besiktas pode definir ou não essa situação. O Cruzeiro já colocou tudo na mesa, mandou proposta, a primeira não gostou, mandou outra. Vamos ver o que vai acontecer para que essa situação seja resolvida. Conversei com uma fonte que disse assim, vamos aguardar, não é fácil, mas vamos aguardar. É uma pena, né, Ale? Porque é o seguinte, se tá o treinador atual e meio que deu uma liberada para negociar, agora pode chegar outra e falar, não, eu conto com ele. O cara, o que você quer para acertar com a gente? Primeiro eu quero esse aqui. Né? Então pode ter uma mudança aí de percurso, mas a vontade do jogador, né, como disse o Panzi, pode ser determinante nesse caso. Tomara que seja mesmo, porque se vier vai ajudar bastante, Romano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.